E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Este sujeito risonho é o mestre do terror. E vocês não estão vendo, vocês não podem notar. Mas o mestre do terror tá risonho mesmo hoje. Por quê? Porque hoje é dia de falarmos de HQ de terror no canal. Na verdade, de gibi de terror, né? Porque a memória afetiva é uma coisa muito louca. Tem determinadas publicações de determinadas editoras, de determinados personagens, que eu tenho dificuldade de usar outro termo que não seja gibi. Porque quando eu era criança era gibi. E a gente caracterizava o gibi. Tipo, pra gente aquilo lá era gibi. Não conseguia ver de outra maneira. E uma das representações mais palpáveis, mais concretas do que era um gibi, eram essas maravilhas da editora Block, com esse selinho aqui, o Capitão Mistério. E hoje é dia de gibi de terror no canal. O mestre do terror, ele simplesmente se regozija. Hoje a gente está falando do assunto dele, essa posição elevada que eu dei para ele agora está feliz. E eu tinha que falar dessa edição, apareceu aí num lotezinho que eu adquiri faz pouco tempo. Quem tiver assistido o vídeo vai lembrar. Fazia tempo que eu não conseguia uma ediçãozinha de terror assim antiga, da Block principalmente, veio esta aqui. E eu fiquei extremamente feliz. E é mais um momento para falar de nostalgia, né, cara? É mais para falar disso. Para falar desses quadrinhos da Block que são tão icônicos para mim. Dos gibis da Block, né? Nada representa mais a veracidade, né? A concretude da ideia de um gibi do que isso aqui. Um formatinho da Block que me acompanhou muito na infância e que na época a gente nem dava muito valor. É curioso, né? A gente não dava muito valor. Essa capa tá linda. Esse aqui é o número 2, tá? É o número 2, um númerozinho baixo. A capa tá maravilhosa. Vem com o nosso Capitão Mistério apresenta Tumba de Drácula, Na Trilha do Vampiro e A Maldição dos Espelhos. E aí, como era de praxe da Block, a Block adorava reportagens e histórias curtas de horror. Publicaçãozinha, acho que lá dos anos 80, né? Provavelmente. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisinha com data, que como sempre eu não procurei, né? Mas eu não tenho certeza se é dos anos 80 ou não. Não estou encontrando. Né, mas eu acho que... Cara, tem uma... Deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui, porque agora eu vi um negócio aqui que me deixou meio surpresão. Que olha só aqui, gente, ó. Eu não encontrei a data aqui, como vocês perceberam. Mas tem aqui notícias do Capitão Asa, né? O famoso Capitão Asa. Bem coisa da Block também. E aí olha o que tem aqui, ó. Capitão Asa rompe a barreira do som. No dia 22/12 de 76, às 10 horas, na base aérea de Santa Cruz, o Capitão Asa realiza um show de Natal para os filhos dos oficiais, suboficiais, cabos, sargentos e soldados. Cara, a revista dos anos 70, então, 76 é o ano que eu nasci. Essa publicação é assim tão antiga? Eu realmente não esperava isso. Tremendamente curioso. Não consegui encontrar nenhuma outra indicação de data. Vou ter que ficar com essa, né? Voltando então, né? Já a data me distraiu um pouco, mas voltando a falar especificamente da revista, publicação padrão da Block, como era na época, né?
papel de miolo da Block, que era bastante espesso, né? Bastante grosso, vamos dizer assim, falando a grosso modo, era grosso, né? E com as típicas ideias da Block, tipo aqui na capa, ó. Né? Eu não digo que isso aqui fosse uma coisa que foi a Block que criou, né? Que isso aqui não vinha nas edições originais. Isso eu até nem sei. Mas é curioso como isso prende a gente e a gente pensa logo numa publicação da Block quando vê isso, né? Ó, como se defender de vampiros, uma pequena historieta mostrando curiosidades de como alguns povos antigamente faziam isso. Aí tem a primeira história, da tumba de Drácula, da trilha do vampiro, uma história escrita olha só, pelo Art Goodman e desenhos do Gene Colan. Como você pode ver, grandes nomes, né? Isso era o terror da Marvel, como eu falo, o terror super-heroístico da Marvel. Este aqui é o Drácula da Marvel. E nessa aventura, o ancestral do Drácula, junto com a ancestral do Van Helsing e com o tal do Taj, vão atrás do Drácula eternamente para tentar capturá-los, e claro, há muitos confrontos e ninguém pega o Drácula, né? A história de terror em si não tem absolutamente nada, né? O único terror aqui é a presença do Drácula. De resto, é uma história de aventura deles caçando um vampiro que todo mundo sabe que eles não vão pegar, né? Que eles só vão pegar mesmo os subordinados. Mas o gosto de nostalgia que essa história tem, cara, é incrível, sabe? O sabor de infância, o sabor de estar voltando ao passado, é só por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para poder compartilhar essas sensações que só um gibizinho antigo pode te dar, principalmente um gibizinho de terror da Block. É fantástico. Aí tem as historinhas curtas, né? Aqui terminou a primeira parte, em que ele encontra essa doida aqui, que um dia foi bonita, agora se acha feia e velha e quer fazer um pacto com ele. E aí tem as historinhas curtas, né? Que promete na capa. E, velho, as histórias curtas, uma delas, pelo menos, na minha opinião, é a melhor história da edição. Melhor do que a história do personagem principal, que é o Drácula. Melhor que qualquer coisa. E é justamente essa aqui. As Mãos. Que é a história desse sujeito aqui que tem garras no lugar de mão, garras parece de caranguejo, vamos dizer assim. E claro, ele vive muito amargurado. Deixa eu ver, não tem quem escreveu a história, não tem quem escreveu, aí é complicado, né? Mas ele é muito amargurado por isso, ele só consegue emprego em circo de aberrações, mas ele acaba conhecendo outros sujeitos que também têm mãos de garra. Só que o que deveria ser até um alento para ele não ajuda muito, porque os caras falam que quando ele fizer aniversário, que ele fizer o 25º aniversário dele, ele vai se tornar normal, é só ele ter paciência de esperar. Mas ele não tem paciência, ele quer mudar logo, ele quer fazer uma cirurgia plástica para poder tirar essas garras e ter mãos, mas com o circo ele não consegue ganhar grana o bastante, ele entra na vida do crime, comete roubos, né, assassinatos e tal, e consegue a grana e troca as garras por mãos aí, ó. Aí ele fica todo feliz, ele até dá uma zombada nos caras falando que agora ele é normal e tal, e eles são aberrações, só que ele faz o aniversário, e olha o que era o normal dos caras. Os caras eram esses monstros aqui, quando eles faziam a idade, chegavam na idade correta, eles viravam esses monstros por inteiro. E aí ter garras não era mais estranho. Mas o nosso camarada, que passou a vida inteira como um humano com garras de monstro, agora é um monstro com mãos humanas. Velho, essa história é fenomenal. É a melhor história da edição disparada. Aí tem aqui uma matéria sobre vampiro, com os filmes aqui do Christopher, né, umas fotos do Christopher Reeves, quanto o vampiro lá da Hammer. Acabou que eu nem li essa matéria, sabe? Datada demais e tal, eu acabei passando. Aí aqui temos a aventura do Drácula, né? Mais uma história do Drácula, onde ele encontra um monge aí que parece ter um segredo de palavras mágicas, de exorcismo. Parece mais magia, viu? O cara é um monge católico, um padre católico, mas parece mais estar recitando magia. Que ele
consegue ferir o Drácula tem medo de que ele possa exterminá-lo, mas no fim o cara morre, o padre morre, mas ele diz que conseguiu mandar as palavras do tal exorcismo pra família Van Helsing lá, e o Drácula fica com medo. Aí temos mais um pouco de matéria sobre filmes, aqui um lance de vampiros existem. Esse filme aqui é bem icônico, né? O Homem que Ri. Muitos dizem que é a origem do Coringa, né? Para a ideia do Coringa. E aí continuamos com a história original lá do início, né? Com a história principal, a segunda parte, onde o Drácula tá negociando com a mulher loucona lá que quer ser jovem de novo, o segredo de um espelho que ela tem, que na verdade é uma espécie de portal para outros mundos. Só que ele meio que não conta toda a verdade para ela, que o fato dela virar vampira não vai rejuvenescê-la. Ela também não conta toda a verdade para ele e as coisas não acabam lá muito bem. Eu não vou dar tantos detalhes assim para não estragar demais a possível leitura de alguém que por acaso não tenha lido e possa vir a ler. Eu sei que houve republicações de histórias do Drácula dessa fase Marvel aí, eu não sei se essas republicações incluem essa história, mas vá lá, não quero arriscar. O que eu sei dizer é que assim, neste formatinho, em publicações da Block, que estão cada vez mais difíceis de achar, diga-se de passagem, eu tenho um prazer enorme de ler, é gostoso demais. E é uma volta ao passado que, cara, melhora o seu dia. Não tem como teu dia não ficar mais feliz quando por alguns momentos você volta a ser criança lendo uma aventura dessas. Eu recomendo demais se você viveu esses tempos. Se você não viveu, se você é um cara mais jovem, você não tem como ter essa sensação e talvez nem consiga gostar de ler o Drácula em formatinho, publicação da Block. Mas, meu amigo, e tempo bom. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí pra mim e pro mestre do terror, que dessa vez está satisfeitíssimo, eu tenho certeza.